Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos aí para mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu tenho aí um bolinho de massa branca amanteigada e recheio de chocolate. Já vou iniciar o vídeo aí, né? Passando a minha pré-camada e fazendo aí os trabalhos, né? O passo a passo, como eu sempre faço, para contar para vocês a história desse bolo. Sim, gente, como vocês viram aí no vídeo, esse bolo foi transportado de bicicleta. Eu não acreditei. É o seguinte, por incrível que pareça, né? É, as pessoas pensam que um bolo pode ser transportado de qualquer jeito, gente. Não é assim. As pessoas têm que entender que um bolo é muito, mas muito delicado. Então, elas têm que ter a consciência disso. Não sei se vocês assistiram no vídeo anterior o bolo que foi entregue pelo mototáxi e o bolo chegou todo bagunçado na casa do cliente. Chegou todo bagunçado, gente, e isso não é legal. Nesse caso aí, a cliente mora no mesmo bairro que eu, né? Diferente da cliente que morava no centro, que o bolo chegou bagunçado. Mas essa cliente desse bolo mora no mesmo bairro que eu. E o interessante é que, de primeiro momento, ela não falou que seria transportado de bicicleta. Ela só me falou que o marido dela estava vindo retirar o bolo de bicicleta na hora que eu falei que o bolo estava pronto. Ela perguntou se eu tinha uma caixa para colocar o bolo e eu falei que eu não tinha. Só que eu fui procurar e depois achei. Eu falei para ela assim: olha, não é melhor ele vir de mototáxi? Eu pago a corrida, eu faço questão de pagar a corrida para o bolo chegar aí, né, intacto e é mais seguro. Ela falou: não, moça, muito obrigada, não se preocupe, não precisa, ele vai buscar de bicicleta. Pois bem, ele veio buscar de bicicleta, já tinha colocado ele em uma caixa de papelão. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um trechinho. E eu e ele colocamos no bagageiro da bicicleta e ele amarrou com uma liga, né? Ficou bem seguro, ficou bem firme. Graças a Deus, eu já posso adiantar para vocês que o bolo chegou intacto. Então, é isso daí. Deixa eu falar para vocês o bico que eu estou utilizando. Estou usando aí o bico 115, o bico folha da Wilton, para fazer esse trabalhado, tá? É importante, gente, a gente fazer a pré-camada para poder grudar, né? Para que o nosso trabalho grude aí na pré-camada, né? Para grudar no bolo, né? Com a pré-camada. Se você não colocar a pré-camada, a chance do seu trabalho cair é muita, tá, gente? É uma chance muito grande. Então, a gente recomenda que sempre que for fazer trabalhos de bicos, é interessante fazer a pré-camada, tá bom? Então, é isso daí. Eu tô fazendo aí em toda a lateral do meu bolo. E depois eu vou vir aplicando papel arroz, mas infelizmente eu não consegui gravar para vocês, porque como o bolo é de 1 quilo, eu precisava cortar ele até chegar num peso total de 1 quilo. Lembrando que eu assei esse bolo aí na forma 34 por 24, tá, gente? Bolo forma retangular. Só que eu precisei cortar esse bolo para que chegasse aí no peso ideal. Aí eu tive que cortar também o papel arroz. Então, como eu fiquei muito concentrada cortando o papel arroz, eu não mostrei para vocês aplicando. Eu esqueci, né? Eu esqueci de apertar lá no botãozinho da câmera para gravar. Mas em outra oportunidade, perdão, gente, eu estou falando um pouco rápido e acaba me embolando toda. Em outra oportunidade, eu vou vir mostrando para vocês como é que aplica papel arroz, tá? E algumas dicas que eu vou dar sobre o papel arroz na hora de aplicar no bolo. Então, é isso daí, gente. E lembrando que uma dica também super importante é que o chantilly que vai receber o papel arroz tem que ser branco. Não coloca chantilly colorido, azul, vermelho, para poder aplicar o papel arroz, tá, gente? Não coloca, porque senão, por exemplo, se você for colocar o azul, passar o chantilly azul e colocar o papel arroz em cima do chantilly azul, o seu papel arroz vai ficar todo azul. Então, não é legal, tá, gente? Sempre que for utilizar papel arroz, utiliza sempre o chantilly branquinho mesmo,
Do jeito que tá aí, ó, no topo. Não dá pra ver muito bem, mas eu vou mostrar já já. Então, é isso aí, como eu tava falando, né, gente? Voltando lá do assunto do transporte do bolo. Graças a Deus chegou intacto. Só que assim, ultimamente os clientes estão me surpreendendo muito, né? Em questão de transportar o bolo. Quando não é de mototáxi, é de bicicleta, né? E, gente, eu como confeiteira fico nervosa, né? Porque além dos traumas, né, que eu vou acumulando sobre o bolo chegar bagunçado, e eu fico frustrada, tá, gente? Quando a menina do bolo, né, anterior, foi um bolo redondo, que chegou bagunçado, né, que o mototáxi levou na bag, e foi dentro da bag que ele bagunçou. Quando ela falou que estava todo bagunçado, ela me mandou foto e tudo. Eu fiquei muito frustrada. E a minha vontade era ir lá na casa dela, ajeitar o bolo, consertar o bolo. Só que isso aí, gente, já é demais para me fazer, né? Tá fora do meu alcance. Então, a gente tem que evitar esse tipo de transporte. Então, deixa eu falar aqui para vocês a cor que eu usei nesse azul. Fiz uma misturinha aí de azul turquesa com azul anis. E cheguei nesse tom de azul que eu vou mostrar já já para vocês. E o bico que eu estou utilizando para fazer esse trabalhado é o bico 22 da Wilton. Aquele bico bem pequenininho. Estou fazendo conchas na parte de baixo, assim como estava no bolo inspiração. E depois eu vou vir fazendo algumas rosetas para dar um arremate aí no meu papel arroz, tá bom? Depois eu vou fazendo uma roseta aí em cima do meu bolo, para dar um arremate aí no papel arroz. Então, gente, é isso daí que eu digo. O cliente tem que entender isso, né? Que um bolo é muito delicado para ser transportado de qualquer jeito, né? Eu sei, gente, eu tenho a total consciência que eu ainda vou passar por muitas experiências, vamos dizer assim, constrangedoras, né? Porque, tipo, poxa, de bicicleta, além do mais que se balançar demais, né, vai estragando o bolo. Aí eu fiquei meio assim, gente, fiquei meio receosa de primeiro momento, mas graças a Deus deu certo. E é isso que importa, né? Mas se eu puder dar uma dica, se eu puder dar um recado, se algum inscrito meu for meu cliente aqui nesse canal, se eu puder dar um recado para vocês, gente, antes de vocês falar para mim que o bolo vai ser transportado de moto ou de bicicleta, vocês têm que me falar antes, para mim correr atrás de embalagem e colocar uma embalagem adequada, né? Graças a Deus que eu tinha aí uma caixa de papelão para colocar esse bolo. Se eu não tivesse, como é que esse bolo ia? Como é que esse bolo ia? Totalmente desprotegido, gente. Então, coloca a mão na consciência e para evitar, né, gente, esse tipo de transtorno, até porque o bolo é um sonho. Eu tenho isso sempre comigo. O bolo é um sonho para quem está completando um ano, né? Fica ali esperando por esse momento, para bater parabéns, para tirar foto. Então é isso daí, gente. Eu fico um pouquinho nervosa, mas vocês relevem aí o meu nervosismo. Então, analisando essa parte, gente, esse bolo ficou lindo. Aí, detalhe, essa altura que ele ficou, acho que aí tem uns 6, 7 centímetros de altura. Ele ficou só com uma camada de recheio. Foi 2 camadas de massa e uma camada de recheio. Até porque era um bolo de 1 quilo, né? Se eu colocasse 2 camadas, ia passar aí com certeza de 1 quilo. E ele passou, tá, gente? Ele ficou com 1,5 quilo. Só que o meio quilo eu dei de brinde para minha cliente. Aí no total aí ele ficou com 1,5 quilo. Aí eu vim, como estava no bolo inspiração, eu vim passando, colocando essas pérolas que eu tingi com pó cinza, com pó para decoração cinza, assim como estava no bolo inspiração. E vim colocando aí um espaço e outra, uma roseta e outra. E essas pérolas, gente, deu todo um diferencial no bolo, tá? Deu um destaque assim no bolo. E eu amei esse bolo, amei demais. E o pedaço que eu parti, eu provei, gente, a massa tava bem molhadinha. Nossa, que massa deliciosa. O recheio também.
os meus bolos não são muito doces, né? Então, isso é uma vantagem, né? Não fica aquele doce, aquele bolo enjoativo, que o cliente dá 2 colheradas e já enjoa. Não, o meu bolo é um suave, o sabor é suave, ele não é muito doce, não sou eu quem estou falando, tá? Todos os meus clientes falam a mesma coisa, que os meus bolos não são doces. E é muito gostoso, muito agradável de comer. Então é isso daí, gente. Eu provei, realmente estava uma delícia. A massa bem molhadinha no ponto certo. E aqui está o resultado final dele, né? Finalizado. Eu amei. Se eu tivesse como é o nome? Um glitter, né? Se eu tivesse um glitter aí, eu jogaria com certeza nesse bolo, mas infelizmente eu não tinha. Glitter pérola, né? Então é isso aí, gente. Eu vou deixar vocês aí com um trechinho na hora que eu coloquei o bolo aí na caixa. Aí vocês vão ver mais ou menos como foi aí que ficou. Olha só, gente, ficou assim, coloquei na caixa. Aí eu tava tentando ver se dá pra fechar, né? Eu fiquei nervosa, gente, demais. Nessa hora aí eu tava tensa, tava muito tensa, né? Olha só. Ah, e detalhe, eu não sabia que a bicicleta do homem, né, tinha bagageiro. Eu não sabia, tá, gente? Eu pensava que ele ia levar esse bolo na mão. Só que graças a Deus que tinha aquele bagageiro, né? Aquelas bicicletas Monarch. Não sei quem conhece, mas quem conhece sabe, né? Que aquelas bicicletas Monarch tem bagageiro. Então isso aí foi o que salvou. Aqui ficou a fotinha dele, finalizado. Graças a Deus, gente, que deu tudo certo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.